Oi, oi para você. Olha eu aqui passando aqui rapidinho para dividir com você uma palavra que, na verdade, ferveu no meu coração hoje, tá bom? Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia extraordinário. O dia tá lindo hoje, né? Que sejamos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. O que eu quero dividir com você é o seguinte, na verdade não é nem dividir, é te fazer uma pergunta. Quero perguntar para você hoje, nesse dia, um dia lindo. Qual é o teu propósito aqui na Terra? Qual que é o teu objetivo aqui? Para que Deus te escolheu aqui nessa Terra? Qual é o teu propósito? Qual é a sua real e verdadeira identidade? Você sabe? Para você que é cristão, que está dentro da igreja, você sabe o que você está fazendo lá? E não adianta olhar para mim e responder para mim assim, eu tô lá para mim ir para o céu. Não adianta, tá? Então, eu quero fazer essa pergunta de conscientização para você hoje. Que você olhe para dentro de você nesse dia e se pergunte: o que eu estou fazendo dentro da igreja? O que eu estou fazendo? Qual o meu propósito aqui nesta terra? Se pergunte isso hoje, tá bom? Eu estava ali fazendo meu devocional e me lembrei de uma vez, eu tive uma discussão com uma cunhada minha, casada com meu irmão, e ela não é cristã, né? Ela é católica. E numa discussão, já faz bastante tempo isso, e nessa discussão com ela, por algum motivo que eu nem me lembro qual é, eu me lembro que ela disse para mim assim, você é doente, você precisa de cura, você precisa buscar uma cura. E eu assim, muito irada na hora, não me lembro nem por que era o motivo, e eu parei para me examinar, porque eu sempre tive comigo, na época, eu vivia crenças limitantes, crenças de não merecimento, problemas, na verdade, de infância. Eu sempre gostava mais de receber uma crítica do que um elogio. Eu achava que quando alguém me criticava, eu conseguia pegar aquela crítica e transformar numa defesa. Então, eu sempre gostei muito mais de ser criticada do que elogiada, porque eu achava que eu não merecia ser elogiada. E graças a Deus eu já curei tudo isso. Hoje eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu mereço. Mas na época não. Então, quando ela me falou e eu vi que era uma crítica, eu sempre parava para examinar as críticas na época. Falava, epa, por que ela falou isso? Né? E no parar, me veio na consciência de que realmente eu era uma pessoa que eu estava dentro da igreja há anos e eu não estava me comportando como filha, como serva de Deus. Porque o meu comportamento não estava de acordo com aquele propósito de ser uma filha de Deus. E aí eu fui me examinar, fui buscar e na minha busca, né, que foi o início do meu processo, o qual eu vivo até hoje, que não tem fim, eu descobri que realmente eu estava doente, eu estava com a alma ferida. Eu tinha crenças de não merecimento, crenças limitantes, eu era realmente uma pessoa doente. E foi esse feedback dela que me fez me despertar. E nessa busca, né, onde eu entrei neste processo de cura, eu pude me encontrar. E, na verdade, o meu propósito me encontrou. E eu pude descobrir quem eu era. E foi no eu descobrir quem eu era que eu tenho visto. Porque quando a gente passa por uma cura, quando a gente passa por um processo ou por uma dor, a gente acaba tendo mais visão, né? Tendo assim mais clareza do que a gente está vivendo. E foi nessa cura que eu recebi, nessa busca, no meio deste processo, que eu pude entender que hoje existem muitas pessoas vivendo o que eu vivia, deixando de desfrutar do que eu não estava desfrutando, e também que vivem hoje em dia dentro de uma igreja, por anos dentro de uma igreja, com a identidade distorcida, como eu estava com a identidade distorcida. Eu estava ali uma cristã ambulante, uma crente ambulante. É o que é, eu sou crente. Você já se batizou? Se batizei. Já aceitou Jesus? Já. E eu era uma crente ambulante, como muitos cristãos que nós vemos hoje dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro da casa do Senhor. Crentes de banco, né, como pregos, sentados, achando que aceitou Jesus, pronto, já vai para o céu, e com um único propósito, com um único objetivo, ir para o céu. E nós não estamos aqui nessa terra para isso. Por isso que eu quero te trazer consciência neste dia.
Olhe para dentro de você e se pergunte qual que é a sua real identidade. Você é um crente e ocupa banco? Você é um cristão e ocupa banco? Você é uma autoridade no meio da sociedade, onde tem um nome? Ou você tem uma real identidade? Porque eu tenho uma real identidade, mas eu tive que ir em busca dela. E eu tive que curar a minha alma, curar as minhas feridas. Eu conversando com meu esposo, eu estava diante de uma luta no trabalho da obra de Deus, uma grande dificuldade, na verdade, um grande desafio. E desabafei com meu esposo e ele pegou e falou para mim bem assim: você tem inteligência emocional o bastante para você entender qual que é o seu propósito aqui na Terra? O que você está fazendo dentro da igreja? Você está lá para se aparecer para o homem ou você está lá com um propósito de aproveitar a oportunidade e vencer diante da dificuldade para ir para o céu, ou você está lá para ter nome, para se mostrar para as pessoas? E eu falei, uau, meu Deus, que forte. E nesta minha jornada, neste processo de libertação, eu pude entender que nós necessitamos olhar para dentro de nós e perguntar qual que é a nossa real identidade, de joio ou de trigo dentro da igreja. Ou na sociedade, temos um nome a zelar, ou nós temos uma identidade? Eu olho para a época do Egito, quando aquele povo foi liberto, quando aquele povo saiu em rumo à terra prometida, eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa, uma terra de fartura, uma terra onde eles estavam libertos. Mas por eles não saber qual era a real identidade deles, eles continuavam com a mentalidade de escravos, desejando voltar para o Egito. E aquilo que era para ser um processo de dias, passou-se mais de 40 anos e eles não viram a terra prometida, porque eles não sabiam qual era a real identidade deles. Eles não sabiam por que eles estavam libertos. Eles continuavam com a mentalidade de escravo. E porque continuaram com a mentalidade de escravo, eles viam Deus operar. Deus mandava maná do céu, Deus mandava fogo para esquentar eles na noite, mandava nuvem para esfriar eles do sol, mandava água da rocha, fez com que Moisés jogasse um cajado e abrisse o mar vermelho, eles passassem em terra seca. E para quem conhece milagre, para quem sabe, como nós sabemos, que não foi um cajado simples que abriu o mar, e sim foi o poder de Deus, e passou em terra seca. Isso se acontecesse com nós hoje, meu Deus, era o top dos top. Mas eles passaram em terra seca, eles viram o exército de Faraó morrer, inclusive Faraó, mas continuaram com a mentalidade escassa, com a mentalidade de escravos. E quando nós temos a mentalidade de escravo, uma mentalidade escassa, nós simplesmente sentimos inveja das pessoas, nós simplesmente desejamos o mal das pessoas, nós simplesmente contamos historinha para as pessoas. Porque você viu que fulano não faz nada da vida, mas vive melhor do que eu, porque tem regalia aqui, porque tem... contando historinhas para si mesmo, porque não aceita mudar a mentalidade, tirar a mentalidade de escravo, porque assim como nós nos vemos, nós somos vistos. E se você tem uma mentalidade de escravo, você viverá como escravo, você não desfrutará da abundância de Deus. Deus deixou na palavra dele. Não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa se você não vive a palavra de Deus. Não adianta você conhecer todos os versículos, quando o pregador vai pregar lá, falar sobre, começa a ler o versículo, esse Deus sei de cor e sai para fora para tomar água. Não adianta, porque a palavra ela se renova a cada manhã. Você precisa viver, e para você viver, você precisa olhar para dentro de você e saber o que você está fazendo aqui. Qual a sua real identidade aqui? Sua identidade não é aquele documento que está guardado, engavetado, cortado, velho dentro da sua carteira, onde está lá o seu nome. Não, a sua real identidade aqui. Você precisa descobrir. Você descobrindo quem você é, descobrindo qual a sua real identidade, você estará andando em um processo, e neste processo o teu propósito vai te encontrar, e você saberá o que você veio fazer aqui nesta terra. E você não viverá mais com a mentalidade de escravo, com a mentalidade escassa, tendo inveja do que os outros têm e contando historinhas pelo que você não tem. Porque você tem o mesmo direito que eu, você tem o mesmo direito que o ser humano mais rico e mais próximo
mais próspero da face da terra. Sabe por quê? Porque somos todos filhos amados de Deus e somos todos herdeiros das promessas dele. Mas não adianta sermos herdeiros e não tomar posição de filho, não tomar posição de herdeiro. Para sermos herdeiros, precisamos tomar posse e falar: não, eu tenho direito, eu vou tomar posse daquilo que é meu por direito. Você precisa saber quem você é para você tomar posse e parar de sentir inveja das pessoas, parar de desejar o mal das pessoas, porque quando nós amamos a nós mesmos, sabemos quem somos em Cristo, automaticamente nós conseguimos amar o nosso próximo, nós conseguimos amar aquele que nos persegue, nós conseguimos amar aquele que nos calunia, inventa, mente, fofoca, porque nós estamos vivendo o que a palavra diz, e não só lendo, e não só ouvindo, só dando, não, nós estamos dando ouvido à palavra de Deus, estamos praticando. Então, nesta manhã, eu quero te conscientizar a olhar para dentro de você e perguntar: qual o teu propósito? O que você está fazendo aqui na Terra? Qual o teu objetivo aqui? Qual a sua real identidade? Ou será que você ainda está com aquela mentalidade de escravo, de escrava, sem saber o que você está fazendo aqui, sem saber por que você está aqui, sem saber por que você vive um casamento frustrado, você tem filhos disfuncionais, por que você tem filhos rebeldes, por que a vida de todo mundo anda e a sua não? Porque você não sabe quem você é. Porque quando você souber quem você é, você não vai precisar criticar o filho do vizinho que é melhor do que você. Você não vai dizer que é porque o seu filho ou a sua filha não teve oportunidade. Você não vai dizer que porque cresceu dentro da igreja, mas se desviou porque o inimigo é sujo. Não. Quando você sabe quem você é, você sabe ter um lar funcional, um lar onde você faz a diferença, onde você tem filhos seguros, onde você tem uma vida financeira abundante, porque a palavra do Senhor nos promete vida e vida em abundância. E tudo aquilo que não é abundante na tua vida é porque é disfuncional, é porque não é normal. E nós temos 11 áreas da nossa vida que precisa ser tratada, cuidada todos os dias com excelência. E você tem o mesmo tempo que eu. Nós temos 24 horas por dia, assim como qualquer ser humano na face da terra. Então, o mesmo tempo que eu tenho de cuidar das 11 áreas, você tem e todos nós temos. E o que nós precisamos aqui nessa terra não é somente desejar o céu. Óbvio que esse é o propósito, esse é o objetivo. Mas para desejar o céu, nós precisamos fazer acontecer para chegar lá. Porque não é somente ir para dentro de uma igreja e achar que já estamos salvos. Porque não é bem assim. Existe um preço a ser pago. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Ele fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. E eu pergunto para você: qual que é a sua real identidade? Qual o seu propósito aqui? Responda para você nesse dia lindo, abençoado, aonde eu sou muito grata a Deus pelo privilégio dele ter me escolhido para trabalhar para ele, para ser usada por ele, para ser boca dele aqui na terra. E você não é diferente, você tem um propósito, você tem um objetivo. Então acorde este leão que há dentro de você e faça valer o que o Senhor fez por mim e por você, morrendo na cruz do Calvário, para que nós façamos a diferença aqui e não estejamos em cima de um sofá acomodado, querendo que as coisas caiam do céu, porque o vizinho tem, porque o crente também tem, e eu tô aqui esperando o meu milagre chegar. O seu milagre não vai chegar se você não correr atrás. O seu propósito não vai bater na sua porta se você não descobrir quem você é em Cristo. Tá bom? Um beijo no seu coração. Tenha um dia excelente. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Beijo!